Será que Byron Castillo vai reforçar o Santos na janela de transferência do meio do ano? Vamos falar sobre isso, que é uma informação do jornalista André Hernan. Aliás, a gente já fez um outro vídeo falando que o técnico do Santos, Fabian Bustos, pediu pelo menos 3 jogadores para 3 posições nessa janela do meio do ano, que seria um lateral direito, né, um jogador mais ofensivo, praticamente um ala, que é o caso do Byron Castillo, né, atende essas características, um zagueiro canhoto e também um segundo volante. Caso você queira conferir esse vídeo, vou deixar no card final aqui, tá bom? Mas voltando para o caso do Byron Castillo, qual que é a situação? Santos e o jogador, um quer o outro. O Santos quer o Byron Castillo e ele quer jogar no futebol brasileiro, principalmente por conta da confusão que ele vive no momento com a seleção do Equador. Caso você não esteja acompanhando, existe uma denúncia de que o Byron Castillo, que é da seleção do Equador, seria colombiano, nasceu na Colômbia. E aí o Chile entrou com um pedido na FIFA para investigar e pedindo também a vaga do Equador, que já está na Copa do Mundo, para o Chile. Então, esse é o grande imbróglio. A FIFA está investigando. Pelo lado do Equador, as últimas informações é que eles estão otimistas, que vai acabar não dando em nada, mas mesmo assim existe muito burburinho, né? O Byron Castillo meio que virou o centro das atenções quando o assunto é a seleção equatoriana. E também jogar num clube brasileiro, né, principalmente o Santos, seria uma grande vitrine para o jogador de 23 anos. O técnico do Santos, o Fabian Bustos, foi o treinador do Byron Castillo no Barcelona de Guayaquil. Inclusive, foi um jogador que o técnico do Santos, Fabian Bustos, insistiu bastante para que o Santos contratasse agora no começo do ano, porém não deu certo, principalmente por conta dos valores. Tenho até anotado aqui os números que o Barcelona de Guayaquil pediu ao Santos. A proposta do Santos era para comprar o Byron Castillo por 50% dos direitos econômicos. O Barcelona de Guayaquil bateu o pé que só venderia por 70%. E os valores, o seguinte, pede 3,5 milhões pelo jogador. Então faça as contas aí, se quando o dólar estava mais baixo já era muito dinheiro, agora que o dólar deu uma aumentadinha aí, é mais dinheiro pelo Byron Castillo. Não sei até que ponto esse imbróglio, né, envolvendo a seleção do Equador, da Colômbia, do Chile, enfim, pode prejudicar ou não no valor de mercado do atleta. Mas o fato é que o Santos e principalmente o técnico Fabian Bustos ainda não desistiu do jogador. De fato, é um baita de um lateral, acho que agregaria demais ao time do Santos. O Santos que hoje no seu elenco só tem o Madison e o Auro, e o Madison e o Auro com contrato até dezembro. O Santos ainda não procurou o Madison e o Auro, acredito que terminando o contrato dele de empréstimo, deve voltar à equipe do Toronto, né? Então o Santos precisa buscar laterais, né? Não lateral, laterais. Visto que até mesmo na base, né, um jogador que talvez estivesse mais preparado aí, caso seja necessário, seria o Cadu, mas não sei até que ponto, né, ele pode subir ou não de forma imediata, caso o Santos precise. Mas é um jogador e é uma posição que é visto como prioridade pelo técnico Fabian Bustos. E por que é importante agora, eu gravo esse vídeo dia 19/5, o Santos já começar a pensar em se reforçar? Como eu comentei no vídeo anterior, onde a gente fala sobre as posições, né, que o Fabian Bustos quer que o Santos reforce nessa janela de transferência, eu falei exatamente isso. A janela de transferência do meio do ano é sempre muito concorrida. E na minha avaliação, é a pior que tem em termos de concorrência. Por quê? Porque os clubes da Europa chegam aqui no Brasil, né, abre a carteira e leva os nossos jogadores. E aí os clubes brasileiros recebem esse dinheiro e precisam de uma peça de reposição, ou para a mesma posição, ou aproveita e pega o dinheiro para se reforçar em uma outra posição, enfim. E como o Santos hoje não está com tanta grana disponível assim para investir na compra de algum jogador, então é necessário que o Santos consiga se antecipar, até mesmo para começar as negociações, ter tempo, porque o Santos também, em algumas janelas de transferência, nessas últimas, deixou as coisas ali aos 45 do segundo tempo. Aí é mais difícil, né, de você negociar.
né? Você não tem tanto tempo hábil assim. Então, acho que é uma estratégia interessante o Santos já começar a procurar alguns jogadores e ter um plano B. Se não der o Byron Castillo, que o Santos consiga também um outro lateral, que eu acho que é importante, né? E obviamente que o foco é um lateral mais ofensivo, mas também precisa saber marcar, precisa ter uma boa recomposição defensiva, que é essencial. E principalmente, né, um lateral que vá à linha de fundo, que principalmente possa dar suporte ao Ângelo. O Ângelo que ainda está machucado, mas obviamente quando ficar à disposição será titular e precisa de um lateral que faça companhia, né? Porque muitas vezes a gente fala aqui no canal que o Ângelo ataca sozinho. Não tem esse apoio aí do lateral, né? O Maddison, que era um jogador que ia bastante à linha de fundo, tá dando uma certa segurada. Então é importante para o time como um todo, até mesmo o time do Fabian Bustos, que ele gostava, pelo menos, né, no Barcelona de Guayaquil, usar bastante a amplitude dos seus laterais, que ele possa repetir isso no Santos. Porque do outro lado tem o Lucas Pires, que faz isso muito bem, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse nome do Byron Castillo, se é um bom jogador, se vocês insistem ainda nessa possível contratação, me conta aqui nos comentários que eu sempre quero saber a sua opinião. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.